Muito. Got it. Muito. Vamos. Acho que Então, começou, tá. aqui eu recebi o aviso. Aqui tem o sinal que tá gravando. Então, Então muito bem. tá, muito boa tarde a todos, né, os meninos que estão aí, a Melissa, mais uma vez, obrigada, né, estendo o agradecimento do Cirilo e do Matheus para você, que o nosso último encontro foi bem proveitoso, tenho certeza que quem participou e quem não participou e assistiu depois, com certeza levou algum ensinamento para sua carreira, né, eu para minha vida individual já foi válido, imagina, para os atletas. Então, muito obrigada mais uma vez por estar aqui conosco, né, dividindo teus conhecimentos, tua experiência. A Melissa é uma super profissional, tem experiência em 2 esportes olímpicos, né? Não, Sim. um olímpico. Um olímpico e um Um futsal. olímpico Uma e seleção ela olímpica e uma futsal. é acostumada a lidar, então, com especialista, né, em alta performance, rendimento, e ela tem certeza que ela tem muito a nos ensinar nesse encontro. Então, aproveitem, façam perguntas, tornem esse momento válido, né? Já que a gente está aqui, aproveitem ao máximo. Então, Melissa, agora é com você. Sim, gente, muito prazer de novo. Eu adorei estar aqui desde a primeira vez. Agora o Cirilo combinou comigo da gente tentar fazer com mais constância, então eu montei um planejamento parecido com o que eu faço com os meus próprios clientes individualmente. Então hoje eu estabeleci que, lembra, quem esteve comigo na primeira conversa, sabe que o meu trabalho segue um caminho, que é o primeiro autoconhecimento, depois a clareza daquilo que você está buscando, para aí sim a gente começar a treinar as habilidades que vocês vão precisar efetivamente dentro do esporte. Então, hoje eu planejei uma coisa completamente diferente, nós vamos falar sobre personalidades, para que cada um de vocês consiga entender e conhecer um pouco mais a respeito de si próprio, porque é desse modo que a gente consegue mudar as variáveis. Então, toda vez que eu começo um trabalho, eu começo pelo autoconhecimento. Eu começo para que a pessoa consiga entender quem ela é, quais são as forças, quais são as fraquezas e o que exatamente os outros estão vendo a respeito delas e como elas podem se comportar. Então, eu vou compartilhar a tela porque vai ser mais divertido se a gente começar... Eu acho que eu já autorizei, acho que está pronto. Sim. Peraí. Cadê? Não, ainda não. Peraí. Deixa eu ver se eu consigo... Sim, vamos lá. Foi? Oi, peraí, vamos lá. Foi. Ah, não. Mas por que o meu Zoom não está desabilitando? Peraí. Aqui eu autorizei todos os participantes a compartilhar. Ele deveria estar entrando aqui para mim. Mas... Pronto, vamos ver se foi. Agora eu Vamos ver. pus de novo. Agora veio. Pronto. Então, vamos começar. Vocês vão ficar me vendo pelo cantinho, mas nós vamos falar de autoconhecimento hoje. Então, dá para ver, Tiane? Dá. Então, vamos lá. A gente vai falar sobre autoconhecimento. É a primeira coisa que a gente trabalha em qualquer situação, seja para o esporte, seja para a sua vida pessoal. Todo mundo quer ir direto para a performance, tá? E eu lá atrás fazia isso, eu ia direto para a mudança de performance. Só que, por exemplo, como é que eu mudo uma variável? Então, vamos supor que eu estou trabalhando autoconfiança. Se eu estou trabalhando a autoconfiança com uma determinada característica de perfil, eu sei que ela vai mudar mais rápido. Só que se eu estou trabalhando autoconfiança com outra característica de perfil, eu sei que eu vou demorar mais tempo. Porque, por exemplo, ao longo da aula de hoje, da conversa de hoje, vocês vão entender que os analistas, eles têm uma autocrítica muito grande, então eles se cobram muito. São pessoas que normalmente têm uma confiança mais baixa, porque o tempo todo eles estão se questionando a respeito disso. Então, quando eu estou falando sobre isso, eu entender quem é a pessoa e a pessoa se entender, ela vai conseguir acelerar o desenvolvimento das suas características. Então, ao longo do tempo, ao longo de todos esses anos, eu fui entendendo que não adiantava a gente tentar mudar direto a performance se a pessoa não conhecesse quem ela é, de um jeito mais aprofundado. Então, foi quando eu comecei a trabalhar com toda a parte do autoconhecimento. E como eu tinha dito na sessão, na conversa passada, alta performance é você ir além do esperado todos os dias, é você entender que todo dia você está entregando o seu melhor
não importa o qual seja o seu melhor naquele dia. Quando você consegue entender que o que você tem, você entrega todos os dias buscando o melhor resultado com o menor esforço, você já está vivendo em alta performance. A grande frustração dos atletas é que eles entendem como alta performance está sempre no pico de performance deles. Só que a gente é ser humano, a gente não vai estar no pico de performance o tempo todo, não tem como fazer isso. A tendência é que um dia eu tenho 100% para dar, um dia eu só tenho 50%, mas eu tenho que dar 100% desses 50%. E quando o atleta entende isso, ele vive em alta performance constantemente. Por quê? Porque alta performance nada mais é do que você ter características, comportamentos, atitudes e hábitos que te permitam alcançar resultados com excelência constantemente. Então, eu costumo sempre dar um exemplo, quando a gente está falando de alta performance, eu estou falando como se eu tivesse, pensa assim, eu tenho uma nota de R$ 100 no bolso. Se alguém me pede dinheiro, eu posso dar aquela nota de R$ 100, e eu estou dando o meu 100%. Agora, se eu só tenho uma nota de R$ 50 no bolso e alguém me pede dinheiro, eu vou dar minha nota de R$ 50, mas eu estou dando 100% do que eu tenho, mesmo não sendo uma nota de 100 que eu tinha antes. Então, quando você entende o que é realmente viver em alta performance, você vai se tornar bem-sucedido na área que você determinar. Por quê? Porque a busca da excelência, ela é uma constante. Você faz todos os dias. Então, não é assim, hoje eu resolvi que eu vou ter uma performance excelente, então eu treino muito. Aí o técnico não me põe para jogar, ou o técnico, ou sei lá, eu fico cansado, e aí no dia seguinte eu falo assim, ai, não dá, hoje eu vou lá fazer só o que dá, porque eu estou cansado, não estou afim. Então você cria um alto e baixo, você nunca atinge excelência, por quê? Porque um dia você foi lá e entregou tudo de você, no outro você foi lá e fez de qualquer jeito, porque o técnico não te colocou no jogo, ou porque você estava bravo com alguma coisa. Então, alta performance é você entender que é um hábito teu de constantemente se entregar o seu melhor em busca da evolução. E aí, eu tinha explicado para vocês que quem você é, o que você sabe, o que você faz com o que você sabe, é que faz a diferença no seu resultado. E a gente vai começar a falar hoje sobre quem é você. Então, as suas competências, as suas características. Eu vou explicar para você os 4 tipos de personalidade para você começar a se identificar, para que você comece a entender se quem você está alinhado com o que você quer. Porque não adianta, por exemplo, eu querer uma coisa, mas eu ter características que não vão me levar naquela direção. Então, eu preciso entender que eu preciso desenvolver algumas coisas. Então, todo o trabalho que a gente vai fazer aqui, e a sequência que eu planejei para fazer junto com vocês, é exatamente essa. Fazer vocês entenderem quem são vocês, quais são os objetivos que vocês têm, o que vocês precisam desenvolver, e aí a gente entra na parte de treinamento de características, cada um identificando o seu perfil para saber onde você pode chegar. E aí vem, que eu já tinha explicado também, o ciclo do sucesso. Aquilo que você acredita te permite acessar o seu potencial. É simples assim. Se eu acredito que eu vou ser uma astronauta da NASA, e se eu acredito mesmo que isso é possível, eu vou acessar todo o meu potencial, que me permite gerar ações que vão me tornar uma astronauta da NASA. O grande problema do atleta é que muitas vezes ele acredita que ele vai ser um grande atleta, mas quando ele começa a viver a realidade, por exemplo, ele vai para um jogo e vai mal, ou, por exemplo, o técnico coloca ele no banco por alguma razão, ele começa a duvidar dele mesmo. Então, ele já não começa mais a acessar todo o potencial que ele tem. Então, quando o atleta fala assim para mim, Melissa, mas qual é realmente a chave do sucesso? Eu digo, é acreditar sem dúvida que você é capaz de chegar onde você deseja chegar. E é assim que todo mundo que teve sucesso chega. Eu ouvi muitos clientes meus do futebol, do futsal, do atleta olímpico, medalhista, que eles sempre me diziam o seguinte: não tinha outro caminho, eu sabia que eu ia chegar lá. Eles não tinham nada em mente que desviasse o foco deles. Não importava se eles estavam no banco, não importava se eles estavam jogando. Eles tinham uma certeza tão grande dentro deles que eles iam alcançar aquela realidade que todo o potencial dele era usado e se transformava em ações que geravam resultados. Então, o grande problema hoje é que a maioria dos meus atletas duvida daquilo que eles mesmos sonham para eles. Então, eles querem, eu quero jogar na Europa, por exemplo.
Só que aí eles começam assim, puta, mas é difícil, hoje os clubes não estão contratando muito, e aí eu não sei se eu vou conseguir, eu não sei se eu vou me adaptar. Pronto, você já não acredita naquilo. Porque ao acreditar, você não tem dúvida. Ao acreditar que você vai jogar na Europa, a questão é quando eu vou. Não é mais nem como, é quando, porque você já programa a tua mente para estar lá. Não há dúvida de que em algum momento da sua vida você vai acessar essa realidade. E aí, para quem sabe, quem convive comigo, quem conviveu, até eu acho que eu falei isso um pouco da vez passada, eu esperei 10 anos para voltar para a seleção. Era o meu sonho em 2000. É, em 98, no caso, quando eu comecei a trabalhar. Eu fui estar na seleção campeã em 2008. E quando eu estive ali, eu entendi. Eu estive com todos os meus atletas que estavam comigo de 98 a 2000. Então, eu nunca duvidei que eu estaria. Eu só não sabia quando. A minha cabeça tinha certeza que um dia eu estaria ali. Então, este acreditar faz toda a diferença naquilo que você vai fazer, tá? E agora nós vamos falar da parte mais legal da nossa conversa de hoje. Gente, eu amo falar de personalidade. Eu tenho um teste específico que eu fiz para identificar isso. Aí eu entrego para cada um dos meus atletas um relatório enorme sobre as características deles. Só que hoje eu quis fazer com vocês uma coisa simplificada para que vocês conseguissem ir entendendo um pouco mais da personalidade de vocês. Então, a primeira coisa que a gente tem que entender é que, assim, todos nós, durante todo o nosso desenvolvimento, a gente cria um padrão consistente de atitudes e ações. E essas atitudes e ações vão expressar quem a gente é, o que a gente conhece como temperamento, outras pessoas falam a minha personalidade, não importa. É o modo como efetivamente você organizou o seu padrão de atitudes ao longo da sua vida. E eu acredito que este padrão de atitudes, ele pode ser mudado. Você mantém uma essência, que eu chamo de temperamento principal, só que você vai ter, além desse seu temperamento predominante, outras características que te permitem equilibrar isso. Então, quando você entende que você não é uma personalidade, entre aspas, estática, então assim, eu ouço muita gente dizer assim, eu nasci assim. Tipo, ótimo, mas pode mudar. Não é porque você nasceu assim que você vai morrer assim. A gente pode se modificar. E aí vem o ponto de todo o autodesenvolvimento. Quando você conhece o seu próprio comportamento, você começa não só a entender como você se comporta, mas você pode começar a entender as diferenças dos comportamentos dos outros. Então, às vezes, você tem um companheiro de equipe, um técnico, uma esposa, um marido, com características completamente diferentes da sua, e às vezes você fala, ele não me entende, eu não entendo, não consigo entender o técnico, eu não consigo entender o que ele quer. Quando você vai entendendo as suas características de temperamento, você passa a ir respeitando também o temperamento dos outros. E aí, eu começo explicando o temperamento, sempre brincando com a regra do outro. Eu, durante minha vida inteira, pelo menos, eu ouvi que eu devia tratar os outros como eu gostaria de ser tratada. E eu sempre achei isso o máximo, mas eu sempre tinha pessoas que ficavam chateadas comigo. Eu falava assim, caramba, mas por que a pessoa fica chateada? Eu não estou entendendo. E quando eu comecei a pesquisar personalidades, eu entendi que não, que o outro gostaria de ser tratado como ele gostaria de ser tratado. Não como eu gostaria que me tratasse, porque nós somos diferentes. Então, muitas vezes, e é quando eu faço trabalho com os técnicos, essa parte é riquíssima. Por quê? Porque o técnico acha que do jeito que ele trata todo mundo, está tudo bem. Ele não entende que cada um vai receber a resposta de um determinado jeito. Então, quanto mais consciente você se tornar, mais fácil você expressa para o outro como você gostaria de estar sendo tratado. Mais fácil você consegue entender que o teu padrão de comportamento pode ser mudado e, ao mesmo tempo, você pode também ensinar as outras pessoas como trazer informações mais rápidas para você. Gente, se eu estiver falando muito rápido, vocês me avisam? Porque eu me empolgo e eu vou indo, tá? Então, se vocês tiverem pergunta também, levanta a mão que eu paro. Então, a gente vai falar hoje dos 4 tipos predominantes de temperamento. Vocês já devem ter ouvido falar deles de diversas formas, tá? Antigamente se usava as denominações de Hipócrates, que eram colérico, melancólico, fleumático e sanguíneo.
Depois se passaram para algumas outras combinações, alguns outros nomes. No coach tem muitos nomes que são usados, que vocês também já devem ter visto, que é lobo, gato, águia, mas a ideia é sempre a mesma. Essa teoria vem da teoria de Hipócrates, lá na medicina, que separou os seres humanos em 4 grandes personalidades. E elas se subdividem em infinitos tipos, né? Eu falo dos 4 básicos porque fica muito mais fácil da gente conseguir se enxergar neles, tá? Depois a gente tem os subtipos que ficam extremamente específicos, que aí a sua combinação, eu brinco que dá o tom do equilíbrio. Então, às vezes você fala, caramba, eu sou uma pessoa super alegre, super cheia de vida, e por que de vez em quando eu quero ficar sozinho no meu quarto, trancado, pensando na vida? Porque provavelmente o teu temperamento que te dá o equilíbrio, que é o teu secundário, é um temperamento introvertido. Então, quando você passa por uma situação de adversidade, estresse, ou mesmo só quando você está cansado, você para de agir com o seu predominante e quem dá o seu equilíbrio passa a ser o seu temperamento secundário. Então, hoje eu vou explicar para você um pouco dos 4 tipos. Eu separei alguns pontos principais para vocês irem se identificando. Então, à medida que vocês forem se identificando, vocês podem ir fazendo perguntas que a gente vai... que depois, no final que eu explicar os 4 tipos, eu vou ver se vocês conseguiram se localizar em pelo menos um deles, tá? Quando eu estou falando dos influentes... antes, tem uma coisa importante. Eu separo os 4 tipos em 2 níveis, tá? Então, de acordo com como ele orienta a energia e se ele é mais racional ou emocional. Então, eu tenho os introvertidos e extrovertidos, eu tenho os racionais e os emotivos. Então, quando eu estou falando de um influente e de um executor, eu estou falando de personalidades mais extrovertidas, cuja orientação da energia para o mundo externo. As necessidades maiores desses 2 tipos estão voltadas sempre ou na afiliação com outras pessoas ou em produzir algo para entregar para o mundo. Os introvertidos, que são os analistas e os harmoniosos, eles já são voltados para o mundo interno mais rico. Então, tudo deles é resolvido primeiro dentro deles, depois para aquilo ser expresso no mundo, tá? E eu tenho a orientação racional e emocional. Então, os executores analistas são pessoas mais racionais, que já têm uma dificuldade um pouco maior em gerir emoções, são muito mais práticos e objetivos. Os influentes e os harmoniosos, eles já são extremamente emocionais, já são pessoas que têm facilidade de lidar com pessoas. Então, o influente, ele é capaz de realmente lidar com os 4 tipos. E os harmoniosos são capazes de equilibrar os 4 tipos por conta desse desenvolvimento emocional deles, tá? Quando eu tô falando dos influentes, primeira personalidade, por ordem, porque eu gosto de apresentar assim, tá? Não tem ordem de predominância, mas os influentes são a minha personalidade. Isso que eu ia falar, Melissa, eu não sei se é só para mim aqui, mas eu tô ainda tô ainda no primeiro slide do autoconhecimento. Tá. Ai, por que não rodou? Puxa. Ixi, peraí. Que coisa, peraí. Não, que eu já passei. Eu imaginei, é que eu pensei, não, talvez ela tá só introduzindo e eu não quero me precipitar. Agora... Não. Agora você falou certo, que eu já tinha passado. Vê se aparece aqui. Eu acho que eu já entendi. Agora tá aparecendo influente. Influente. E agora para mim veio o autoconhecimento, você acredita? Ué, que invertido. Você tá com influente aí? Tô com influente ainda. Então vamos com influente. Pronto. Depois eu descubro, depois eu passo para o outro. Tá. O influente, primeira personalidade que a gente vai falar, tá? São pessoas extremamente cheias de vida. Elas gostam de aventura, elas anseiam pelo prazer e pela ação. Dos 4 tipos, eu costumo dizer que é o mais cheio de vida, é o mais animado, é aquela pessoa que enche o lugar onde ela vai estar de vida mesmo, tá? Normalmente você vai localizar um influente numa festa, principalmente, eu costumo dizer que é fácil, é aquela pessoa que tem um monte de gente em volta, é aquela pessoa que todo mundo vai estar rindo junto com ela, que é aquela pessoa que todo mundo fala assim, poxa, ele não veio na festa hoje, todo mundo fica triste. Por quê? Porque eles são pessoas que realmente são cheias de vida. Eu costumo dizer que eles são leves como o ar. Os influentes, eles são uma das personalidades mais livres, eles são a que mais tem dificuldade de fazer de fazer planos a longo prazo. Por quê? Porque eles não gostam de se sentir amarrados, eles
prezam muito pela liberdade deles de criar e viver um dia de cada vez. Costumo brincar que o brasileiro é um típico influente, tá? Então são pessoas cheias de vida que todo mundo adora vir para cá e diz que o brasileiro é receptivo e que tudo mais e que as coisas acontecem desse jeito. Ao mesmo tempo, são extremamente desorganizados com horários, não conseguem cumprir combinado, então você marca uma festa no Brasil às 7 da noite, se você chegar às 7, nem o anfitrião da festa está pronto. Entendeu? Por quê? Você marcou às 7, ele está imaginando que todo mundo chega às 8. E este é a característica mais marcante do influente. Eles são confiantes, comunicativos, eles têm realmente um entusiasmo, uma energia de viver muito grande e uma capacidade de se relacionar com as pessoas incrível. Então, quando você está lidando com um influente, ele é uma pessoa capaz de estar ali do seu lado, fazendo você trabalhar e gostar daquilo. Isso se ele estiver em equilíbrio. Se ele estiver em desequilíbrio, ele vai ser indisciplinado, ele vai se distrair fácil, ele vai ser aquela pessoa que se irrita com tudo, quer fazer tudo ao mesmo tempo, porque quando ele entra em desequilíbrio, os pontos fracos dele começam a aparecer. Então é a hora onde você combina uma coisa com o influente, ele esquece. Você marca um horário, ele não chega no horário. Por quê? Porque se ele está em desequilíbrio, ele vai vivendo nessa falta de organização dele mesmo. Então, ele acaba se perdendo nas próprias vontades. O influente sempre vai querer fazer mais do que ele deveria querer, porque tudo ele vai dizer sim. Porque uma das maiores necessidades de um influente é ser aceito pelas pessoas, tá? Então, o influente, ele busca esta aceitação. O objetivo dele é realmente ter prazer na vida. Ele gosta de coisas que o fazem feliz. Ele detesta ser preso a uma rotina, ele detesta sentir que ele está amarrado numa vida que não permite ele ser quem ele é. Só que, ao mesmo tempo, ele tem uma necessidade muito grande que os outros o aceitem. Então, tudo ele acaba dizendo sim. Então, ele pega mais tarefas que o necessário, justamente porque ele não quer dizer não para a pessoa que pediu. Ele promete, principalmente quando você está pressionando ele vai prometer mais do que ele vai conseguir entregar. E aí, dentro de quadra, quando você vê o influente funcionando, se ele está em harmonia, ele agrega todo mundo para fazer aquele jogo funcionar. Se ele está em desarmonia, ele é o primeiro que fica completamente sem ação e ele fica perdido querendo fazer tudo que ele sabe ao mesmo tempo para resolver o problema da equipe. Então, o mais importante quando a gente está falando de um influente é fazer ele entender que ele precisa de disciplina, que ele precisa ter metas que o permitam alcançar resultados maiores, tá? A principal motivação dele realmente é o reconhecimento e essa aprovação social. Ele gosta dessa projeção. Os meus influentes, eu brinco que eles nasceram para brilhar. Então, é o atleta que ele não quer ser só bom no que ele faz, ele quer que as pessoas o reconheçam mesmo, ele quer ter fama, ele quer que as pessoas achem que ele realmente é um bom jogador. Esta é uma projeção do influente, ele gosta disso. Ele não tem medo de ser o centro das atenções, ele não tem medo se as pessoas vão achar, mas se ele se acha, se ele estiver bem em equilíbrio, ele vai entender que ele é bom e reconhecer isso dentro dele mesmo, tá? Só que ao mesmo tempo ele detesta, viver numa rotina, tá? Então, toda vez que eu estou lidando com um influente, eu sempre preciso entender que ele precisa ser visto. Então, toda vez que você está lidando com um influente, você precisa colocá-lo num ambiente onde ele vai ser visto, onde as pessoas vão entender o quanto ele pode desempenhar bem ali, tá? Ele gosta mesmo desses ambientes não de pressão, me fugiu a palavra, de desafio. Ele gosta dos ambientes que o desafiem. Por quê? Porque ele gosta de sentir que ele é bom naquilo, tá? O que eu preciso trabalhar sempre é o desequilíbrio do influente. Ele nunca vai conseguir terminar uma tarefa se ele não tiver foco naquilo. Então eu brinco que eles são eternos começadores, mas são péssimos finalizadores, porque quando cai na rotina ele não quer fazer. Quando ele precisa realmente seguir aquele caminho, ele não quer mais. Então, ele gosta muito mais da aventura. Isso acontece muito, por exemplo, quando ele chega num novo clube, que ele chega extremamente cheio de energia, querendo fazer, querendo construir.
E de repente está 3, 4 meses no clube que caiu na rotina, ele já acha que aquilo é chato, ele já quer mudar de clube, o técnico já é chato, o treinamento é cansativo, ele já não aguenta mais. Por quê? Porque se eu não tiver o movimento para um influente, ele acha que aquilo lá é muito cansativo para ele, tá? Vamos ver se eu consigo passar a tela. Se alguém tiver alguma pergunta sobre influente, pode me fazer, tá? Disse, entrou a tela do executor? Não. Ele não está mudando, eu vou mudar no... Peraí, eu vou mudar na mão. Agora a PC entrou. Executor, agora sim. Ele está mudando na mão, como é que pode, Ué, né? Mas tudo bem. estranho. No teclado ele não vai isso? No teclado ele não vai mudar, eu tenho que Por ir isso. pondo... Ah, não. Tudo bem. eu Eu não estou tenho. mudando no teclado. O executor é o meu segundo tipo extrovertido, só que diferente do influente, que é emocional e se preocupa e tem uma empatia muito grande com o outro ser humano, ele se preocupa em fazer o outro se sentir bem, ele gosta de se sentir bem. O executor, ele já é mais duro, porque ele já é mais racional. Então, eles já são grandes realizadores, eles estão sempre, eu até coloquei, porque eles estão sempre tentando mudar o mundo, eles querem entregar algo para o mundo o tempo inteiro. Só que eles são péssimos em gestão de emoção, as dele e as dos outros, tá? Então são pessoas que você vai dizer assim, nossa, ele é muito mandão, nossa, ele quer tudo sempre do jeito dele. Quando você ouve essas frases, é só prestar atenção que você provavelmente está de frente para um executor, tá? Por quê? Porque ele não se preocupa muito com as pessoas, ele se preocupa com o quanto as pessoas podem entregar. Então, eles são excelentes empreendedores, eles têm uma autoconfiança incrível, eles acreditam mesmo que eles podem fazer alguma coisa acontecer e eles persistem até que aquilo se resolva. Eles são determinados, extremamente corajosos, eles correm risco. Então, dentro de um ambiente esportivo, o executor é o cara que não tem medo de cometer um erro, ele vai tentar. Por quê? Porque ele quer ganhar. Porque é a grande necessidade do executor, que é essa entrega algo para o mundo, ela se reverte no eu quero ganhar, eu quero ser campeão. Então, ao contrário de um influente, por exemplo, que ele gosta da fama de ser o melhor jogador da equipe, o executor ele não precisa da fama de ser o melhor, ele quer ganhar o jogo porque ele quer mostrar que ele é capaz e ele quer deixar um legado, tipo assim, ganhamos, é isso. Ao mesmo tempo, eles são pessoas que explodem com muita facilidade. Então, se você está num jogo extremamente tenso, provavelmente, se o executor sofrer um estresse muito grande, ele é o primeiro que vai estressar e vai ser expulso. Ponto. Tá? Por quê? Porque, por característica, ele muda de humor muito rápido. Então, ele tem explosões extremamente fortes que desaparecem na sequência. Depois, ele até se arrepende. Mas, no momento, ele acha que ele está fazendo a coisa certa. Tá? Seu maior objetivo é realmente ser uma pessoa melhor, que entregue algo melhor para o mundo. Então, se você for olhar, exemplos típicos de executores são presidentes de república, CEOs de empresa, vendedores que batem metas altíssimas no mês. Por quê? Porque se um executor chegar para mim e disser que ele quer chegar na Lua, eu vou perguntar para ele, tá bom, como é que você vai fazer isso? Porque eu sei que ele vai chegar na Lua. Se um influente chegar para mim e dizer assim, Melissa, eu quero ir para a Lua, eu vou dizer para ele, tá, amanhã você vai querer ir para onde? Porque hoje ele quer ir para a Lua, amanhã para Júpiter, depois para Marte, e assim por diante. Se um analista perguntar para mim e disser para mim que ele quer chegar na Lua, eu vou perguntar quando? Porque eu preciso saber o prazo. Então, enquanto executor, eu preciso saber como ele vai fazer, o analista eu pergunto quando ele vai fazer. O harmonioso nem vai me dizer que vai chegar para a Lua, porque isso dá muito trabalho para ele, ele não vai nem pensar nessa possibilidade. Então, os tipos funcionam assim. O executor vai estar sempre me entregando. Só que ele tem um medo muito grande de perder a posição dele e fracassar. Então, diferente, por exemplo, de um influente que não tem medo de errar, porque se ele errar, ele corrige, e ele vai dizer assim, tá bom, beleza, errei. Os executores já morrem de medo de errar. Por quê? Primeiro porque eles não aguentam que apontem o dedo para eles, aquilo incomoda eles, no sentido não de que eles não aceitem crítica, mas de que a crítica significa que ele não foi capaz o suficiente de fazer o que ele queria. Então, o maior problema de lidar com o influente é, além de ensinar ele a lidar com o erro, é ensinar ele a lidar com a gestão emocional dele e das outras pessoas. Por quê? Porque às vezes ele não leva em conta a emoção da outra pessoa para falar. Às vezes, ele pode, inclusive, eu coloquei sob tensão, agir com falta de respeito. Por quê? Porque, na verdade, não é porque ele é maldoso, é porque ele realmente, ele não
ele não entende que aquilo pode machucar o outro, por quê? Porque se alguém falasse com ele daquele jeito, estava tudo bem. Então, ele é aquela pessoa, só para dar um exemplo, para vocês entenderem, se você aparecer para ele e perguntar, tá bonita essa roupa? Ele vai dizer, não, tá horrível, pode tirar. Ele não tem um jogo de cintura, um cuidado de tentar saber se você se sentiu bem na roupa. Ele vai dizer a resposta que você pediu. E muitos técnicos são executores. Então, ao longo de toda a minha vida, a maioria dos técnicos que eu peguei são executores e analistas. Eu peguei muito pouco influente e eu não peguei nenhum harmonioso de treinador até hoje, que eu me lembre, de todas as avaliações que eu já fiz. Então, vocês, como atletas, têm que entender que vocês estão lidando com este tipo de técnico. Então, ele vai gritar, ele vai ser grosso, porque é o jeito como ele se manifesta, tá? É o modo como ele tenta entender. E ele detesta as pessoas que não conseguem agir nem com objetividade e que não entreguem aquilo que ele pediu. Então, quando você está lidando com um técnico e que você mais ou menos imagina que ele é um executor, lembra, o que ele precisa de você, da sua entrega, de um modo direto. E se você tem alguma dúvida, algum questionamento, você tem que fazer direto para ele. Por quê? Porque os executores gostam que você chegue e fale assim, olha, eu preciso saber o que eu tenho que fazer. E ele vai te dizer tudo o que fazer, tá? Todos os caminhos. Então, quando eu estou trabalhando com o executor, eu preciso entender que ele precisa de ação, ele precisa de desafios. Eu preciso que a cada dia que vocês cheguem no clube, vocês entendam por que é que vocês estão treinando. E não importa se o treino é repetitivo, se vocês conseguirem entender o porquê vocês estão treinando, se você conseguir entender por que aquilo te desafia a ser melhor todos os dias, dificilmente um executor desanima no meio do processo. Por quê? Porque se a cada dia ele entender que ele está buscando ser melhor, ele vai evoluir com muita rapidez, tá? Alguém tem alguma pergunta de executor? Vai me falando. Aí temos o analista. Então vamos lá. Apareceu o analista para vocês agora? Então vamos lá. Analista. Os analistas são a personalidade que eu mais amo, tá? Por quê? Porque foi o que eu aprendi a desenvolver em mim. Eu era zero analista. Eu fiz todas as avaliações possíveis e impossíveis que existiam no mercado para ver se dava um pontinho de analista para eu poder falar assim, essa aqui deu alguma coisa. Não, não tinha nada de analista no meu perfil. E era uma das características mais difíceis para mim desenvolver. Então, quando eu comecei a treinar essas características, quando eu comecei a desenvolver essas habilidades e atitudes de um analista, eu realmente me apaixonei por esse perfil, tá? É o perfil mais profundo e mais inteligente que eu vou ter, tá? Eles são sensatos, eles são trabalhadores, eles entregam aquilo que é pedido para eles e eles têm uma capacidade de analisar situações que nenhum outro tipo tem, tá? Quando eu estou falando de um analista, além dele ser uma pessoa extremamente inteligente, ele é extremamente sério, organizado, ele é competente, ele é cuidadoso, tanto com as coisas que ele tem que fazer no trabalho, quanto com as pessoas. Então, um analista, ele realmente pondera tudo antes de falar, ele pensa nos prós e nos contras de uma ação que ele vai tomar. Só que, ao mesmo tempo, quando ele explode, também é de uma vez. Ele bota o dedo logo na ferida, ele aponta direto o ponto que está ruim, ele não faz rodeio, tá? Só que, quando ele está em desequilíbrio, ele se torna uma pessoa extremamente pessimista, desconfiada, ele se torna sensível. Por quê? Porque lembra, como ele tem uma capacidade de analisar a situação como um todo, ele vê problema antes de todo mundo. E se ele vê problema antes de todo mundo, ele se torna mais negativo. Ele é a pessoa que tem uma autocrítica maior. Então, de todos os 4 tipos, ele é o que estabelece objetivos mais altos e é o que se frustra mais, porque normalmente não consegue alcançar. Então, essa crítica excessiva, então, quando você pega a dificuldade de lidar com o erro, uma pessoa que se sente mais insegura ou que a confiança oscila muito, essa questão dele não conseguir participar de confrontos, então ele não consegue dizer a opinião dele se ele acha que aquilo vai gerar um confronto. Isso tudo muitas vezes inibe o analista de acessar todo o potencial dele, tá? Por quê?
Porque imagina assim, eu coloco um sarrafo para saltar a 5 metros de altura, só que a última vez que eu saltei 2. Eu não vou conseguir saltar 5. E aí, muitas vezes, eles se paralisam, e ao invés de descer um pouco os objetivos, ao invés de diminuir um pouco a cobrança dele mesmo, ele simplesmente se retira da situação. Então, muitas vezes, você vai perceber que ele está quieto no canto dele, então ele vai para um jogo, ele está jogando, e aí você pergunta como é que foi o jogo. Se ele cometeu um erro, ele vai falar só daquele erro. É como se o resto do jogo fosse apagado na mente dele, porque aquele erro ficou marcado. Então, muitas vezes, eles não conseguem olhar para todas as situações que eles viveram de um modo positivo. Por quê? Porque ele está olhando pelo resultado negativo que aquilo foi gerado, tá? Eu preciso, em todos os ambientes de um analista, que ele se sinta seguro e que ele tenha o maior número possível de dados e fatos para trabalhar. Então, esse perfil é o que mais gosta de planejamento, seja de vida ou seja de treino, para que ele tenha um controle maior para evitar qualquer tipo de risco. Então, ele é o atleta que ele gosta de ter a programação dele de treinamento definida toda semana, para ele planejar a mente dele como ela vai agir a semana inteira. E quando eu mudo um treino de um analista, isso era um grande problema muitas vezes, quando eu mudo alguma coisa na rotina do analista, ele leva um tempo para se adaptar àquela mudança, e muitas vezes ele resiste. Então, por exemplo, se eu pus um treino num lugar onde não tinha um treino, ele fica morrendo de medo que ele vai treinar e se ele não vai se sobrecarregar e de repente ele pode sofrer algum tipo de lesão porque ele não estava planejado para aquele treino. Então, a gente tem que o tempo todo tá dando garantias para que ele consiga agir, para que ele consiga entender que a mudança é segura, que se o treino mudou de dia é porque está tudo bem ele fazer treino naqueles 2 períodos, tá? Eu preciso fazer ele entender e lidar com os erros. Então, dentro de quadra, ele precisa entender que um erro não é o fim do mundo e o jogo não acaba simplesmente porque ele errou. Ele precisa sempre ser reforçado a correr risco, tá? Para que ele entre em equilíbrio. Por isso que eu falei lá atrás, não adianta eu treinar confiança, por exemplo, se eu não entender que ele é um analista. Porque a confiança de um influente, um executor, ela muda e ela é completamente diferente da confiança de um analista. O modo como eu trabalho, por exemplo, a confiança de um executor é desafiando ele a me provar que ele é bom. O modo que eu provo, que eu trabalho a confiança para um analista, por exemplo, é dando o maior número possível de dados e fatos para que ele coloque em prática as habilidades dele e sinta que ele é capaz de fazer. Então, essa é a diferença. Por isso que saber quem você é extremamente importante para o trabalho que a gente faz na sequência, tá? E aí temos o harmonioso. Vamos lá. Harmonioso. Entrou aí. Pronto. Harmonioso. Os harmoniosos são os mais fofinhos de todos os tipos. Então, os harmoniosos, eles são capazes de mediar e unir as pessoas. Como o nome diz, eles detestam conflitos, qualquer tipo, tá? Eles não gostam de barulho, eles não gostam de balada com muita gente. Os harmoniosos, principalmente atletas harmoniosos, eles têm uma estabilidade muito grande dentro de quadra, principalmente em situações de pressão, mas ele precisa ser treinado a bloquear os estímulos que vêm de arquibancada, do meio externo, senão ele desequilibra e não consegue fazer as coisas funcionarem, tá? Um harmonioso é o perfil mais calmo que eu tenho de todos eles. Saibam que se um dia eu estiver no centro de um furacão, eu quero estar com um harmonioso, porque é o único que vai me ajudar a achar o caminho de fora do centro do furacão, tá? Porque os outros tipos são capazes de me levar mais para dentro. O harmonioso, ele é capaz de encontrar saídas onde ninguém mais vê. Quando ele está em equilíbrio, ele tem uma visão clara da situação, porque assim como na lista, ele consegue ver a longo prazo, mas ele tem calma para tomar decisões e ações. Então, ele consegue parar um pouco, acalmar um pouco, fazer as situações funcionarem do jeito que ele acredita. Isso se ele estiver em equilíbrio, tá? São pessoas extremamente pacíficas, mas em desequilíbrio ele se torna extremamente preguiçoso, ele fica indeciso, ele fica esperando que as coisas aconteçam com ele ao invés de ir fazer alguma coisa acontecer. Um exemplo clássico de frases de harmoniosos em desequilíbrio é: depois eu faço, daqui a pouco eu vejo.
Você pede qualquer coisa para ele e fala assim, depois eu olho isso. 5 dias depois ele não olhou ainda. Por quê? Porque ele vai olhar só quando ele quiser, tá? Para eu fazer um harmonioso funcionar, eu preciso dar a ele mais estabilidade, mais apoio e mais segurança. Por quê? Porque como ele não gosta de mudar, porque diferente do analista, o analista não gosta de mudar porque ele gosta de ter o controle da situação. O harmonioso não gosta de mudar porque isso tira ele da zona de conforto e faz com que ele tenha que ter trabalho. Então ele prefere levar as coisas mais no piloto automático. Só que tem uma coisa que eu acho bem interessante no harmonioso. Apesar dele ser extremamente calmo, ele tem uma vontade tão forte, tão forte, tão forte. Quando um harmonioso bate o pé e diz é isso, é isso. Pode vir o Papa, pode vir quem for pedir para ele mudar de ideia. Uma vez que um harmonioso toma uma decisão, dificilmente ele volta atrás. Enquanto os influentes tomam decisão e voltam atrás a cada 5 segundos, enquanto os analistas demoram séculos para tomar uma única decisão, enquanto os executores tomam decisão a todo momento com muita facilidade e seguem em frente, o harmonioso ele pondera, pensa e decide. Decidiu, ele não muda, tá? Então, ele gosta sim de fazer parte da equipe. Se você estiver numa quadra, então se eu estou num jogo, esses perfis todos os técnicos conhecem. Então, se eu estou num jogo, o jogo está pegando fogo, o time o placar tá apertado, as equipes estão correndo feito louca dentro da quadra. Se você colocar um harmonioso naquele momento dentro do jogo, ele consegue equilibrar a tua equipe. Ele consegue fazer todo mundo naquele momento parar, pensar e conseguir fazer as coisas funcionarem. Só que, ao mesmo tempo, ele precisa o tempo todo ser estimulado a dar mais dele mesmo, ele precisa o tempo todo ser estimulado a fazer mais do que ele acredita que tá bom. Porque senão, ele vai sempre ficar com, isso aqui tá bom. Ele nunca vai ter uma ambição muito alta, tá? Então, eu nunca vou ter, por exemplo, um harmonioso dizendo para mim que ele quer ser famoso. Provavelmente o harmonioso vai dizer para mim que o objetivo dele é conseguir estruturar a carreira dele para dar uma condição de vida estável para a família dele. Ele não vai querer ser famoso, ele não vai querer conquistar nada extraordinário, uma Olimpíada, uma Copa do Mundo. Provavelmente, óbvio que isso é um sonho de todo atleta, mas não vai ser o sonho de vida dele. Ele vai ter como sonho, tipo, se eu for numa Copa do Mundo, eu vou ficar feliz. Mas se eu não for e tiver uma vida confortável, eu vou ficar feliz do mesmo jeito, tá? Porque esses são os harmoniosos. Eles funcionam deste modo, tá? E aí, daqui a pouco eu vou passar o exercício, mas agora eu vou parar de compartilhar a tela, daqui a pouco eu venho no exercício, só para a gente poder conversar um pouco sobre os perfis. Então, peraí, deixa eu descobrir como eu faço para parar de compartilhar a tela. Ai, gente, vocês vão descobrir que eu sou meio confusa para essas coisas, tá? Peraí. Aqui. Deixa eu descobrir. Eu não vou conseguir descobrir como faz para compartilhar a tela. Acho que ali embaixo tem. Não sei se é igual para ti, tem os participantes, tem o bate-papo e aí tem. Aí acho que tem parar compartilhamento. Peraí. Mas aqui a minha tela está fechada. Peraí, deixa eu fechar ela aqui, porque eu descobri que ela fechou aqui na hora que eu fui. Peraí. Deixa eu expandir aqui. Ai, meu Deus do céu. Não. Eu acho que eu não vou conseguir parar de compartilhar, porque eu expandi a tela. Peraí, achei. Vamos ver se eu consigo. Não. Será que você quer que eu pare de compartilhar você? Você consegue parar de Eu por aí? acho Aí a gente conversa e eu volto. Vê se você. Agora sim. Muito bem. Eu não estava achando essa tela. Pronto, voltamos. Depois eu coloco você para compartilhar de novo. Perfeito. Depois aí eu entro para compartilhar. É porque não estava aparecendo essa tela para mim. Eu estava no cantinho ali só. Então. Gente, então, num resumo para vocês entenderem e localizarem um pouco de vocês, tá? Vamos imaginar que eu traga 4 pessoas para o meu escritório para construir uma estante. E que cada uma delas represente um tipo, tá? Então, se eu chamar um influente para construir uma estante no meu escritório, e dizer, olha, eu preciso de uma estante para colocar os meus livros. Ele vai entrar no meu escritório, ele vai olhar o que eu tenho solto por ali, ele vai pegar uma tábua, ele vai pegar uma mesa, vai colocar ali
de qualquer modo, vai botar os livros em cima e falar, Melissa, perfeito, fiz para você. Se eu trouxer um executor, ele vai olhar e falar assim, bom, a estante fica bom nesse canto aqui, então eu preciso que você me compre madeira, eu preciso que você me compre não sei o quê, eu preciso que... Ele vai me dar a lista do que ele precisa que eu compre. Se eu trouxer um analista, e ele vai esperar chegar tudo para construir. Se eu trouxer um analista, ele vai dizer para mim, tá, nós vamos fazer nessa parede. Ele vai trazer, medir, ele vai trazer a fita, ele vai medir, ele vai desenhar um projeto, ele vai me entregar um projeto da melhor estante do planeta. Se faltar um pino, se eu deixar de comprar um pino, ele não monta a estante para mim, porque ele vai dizer que vai dar problema. Se eu trouxer um harmonioso para fazer uma estante para mim, a primeira pergunta que ele vai fazer é por que é que você precisa de uma estante? Os livros estão bons ali onde eles estão. Tá? Esses são os nossos 4 tipos de temperamento. Isso, para mim, é extremamente importante que vocês entendam, para que vocês consigam se situar e entender um pouco mais a respeito de você, para fazer a atividade que eu vou mandar depois para vocês exercitarem o autoconhecimento. Quais são realmente as características de vocês. Então, antes de eu passar as perguntas que a gente vai usar para o autoconhecimento, eu gostaria que vocês fizessem todas as perguntas que vocês queiram a respeito de perfis, para conhecer, identificar pessoas, tirar dúvida. Então, antes de eu passar as perguntas, me perguntem tudo o que vocês quiserem sobre autoconhecimento, sobre perfis para autoconhecimento. Vejo vocês agora. Bom, eu tenho na verdade não é pergunta, é mais um complemento que eu achei curioso que você comentou que nenhum treinador tem esse perfil harmonioso. Justamente bem porque difícil. O perfil do treinador ele não pode ficar nessa, depois eu vejo, tanto faz. Muito pelo contrário, Sim. ele precisa assumir e tomar a frente, né? E Sim. é engraçado que eu, pelo menos, né, não sou atleta, mas me identifiquei com um pouquinho, a gente tem um pouquinho de cada, né? De cada um, sim, Com um pouquinho de cada. Se tiver que decidir todo mundo aqui consegue se identificar com um. Então, bem legal. Essa que faz como que esse exemplo do treinador deixou tudo muito claro, né? Sim. Que não tem como ele ser um harmonioso, ele tem que ser majoritariamente um analista, né? Sim. Talvez um executor, mas acho Sim, que mas... é bem curioso isso, porque eu realmente não sabia. Meu marido é atleta e, enfim, tenta também, né, pensar melhorar a performance como todo atleta. Sim. Mas nunca tinha pensado a ver com isso, né? Bem curioso, bem legal. Sim. E é muito interessante porque, por exemplo, eu tenho uma combinação que é o analista executor. Então, predominantemente ele é analista e o secundário dele em equilíbrio é executor. Eu dei o nome para essa combinação justamente de treinador. Por quê? Porque os treinadores que sabem equilibrar a capacidade de análise com a capacidade de execução, eles conseguem fazer coisas incríveis. Já o oposto, por exemplo, se ele é predominantemente executor e um secundário de analista, eu chamo ele de estrategista. Ele vai realmente conseguir fazer as coisas funcionarem ali, mas ele já não vai ter uma capacidade de segurar, ele já vai ter explosões de raiva muito mais rápido. O executor é predominante em relação O executor ao é predominante, exatamente. E quando você entende isso, para os atletas é extremamente importante, por quê? Porque não diz mais respeito ao técnico gostar de mim ou deixar de gostar de mim. Já diz respeito ao, peraí, provavelmente ele é um executor. Para ele, o que ele quer. Exatamente. Então, se ele é um executor, ele precisa que eu entregue o quê? Que eu entregue todo dia performance, porque ele vai me cobrar o quê? Performance. Se eu entregar performance, ele não vai me cobrar nada. Exato. Então, quando você começa a entender como que funciona realmente a mente do técnico baseado nos temperamentos, você começa a entender também o que ele espera que você entregue. Então, por exemplo, se você é um harmonioso, trabalhando com técnico executor, sim, ele vai gritar com você o dia inteiro. Por E não quê? adianta você ficar chateado porque você não quer conflito, Não, porque o seu técnico, né, ele precisa do resultado, ele quer executar, tem a meta ali, ele quer chegar, né? Então, você é um harmonioso, quer evitar o conflito, quer trabalhar ali quietinho no seu canto, fazendo o seu, e ele fica gritando com você o tempo todo. Por quê? Porque na cabeça dele você está indo devagar, ele está tentando te empurrar na direção dele. E não é assim, eu sei que não é assim que funciona, mas o técnico não sabe.
Eu tenho poucos técnicos que fazem, mesmo em todos os anos que eu trabalhei dentro de clube, eu tenho Isso, poucos técnicos que fazem acompanhamento comigo. isso que eu ia falar. E Poucos. de novo a gente volta para o básico, né? Relação, conhecer com quem você está trabalhando. Porque não, essa Exatamente. é uma análise É, que realmente são poucas pessoas que fazem, tanto treinadores quanto atletas, porque são poucas pessoas que vão a fundo buscar, não, peraí, quem eu sou, né? Qual que é a minha melhor qualidade, exatamente. qual é o meu pior defeito? Só que é tão, se eu souber que o treinador gosta, prioriza a marcação, né? Uma coisa básica. Então eu vou tentar me dedicar mais na marcação, porque não adianta eu atacar bem se ele prioriza a marcação. Mas mesmo Exatamente. conhecer, né, é o básico. Conhecer com É quem você isso. está trabalhando. Que a E gente conhecer falou você, porque às vezes você faz isso, birra também. Às vezes você é um executor também e está lidando com um técnico executor. E você é um executor e você quer atacar, e o técnico está mandando marca. Você faz birra também, porque você quer entregar o quê? Você quer entregar o ataque. E o cara quer que você entregue a marcação. Então você fica se bicando com o técnico também. Então, quando você entende, fala, espera aí, eu sou um executor, eu sou teimoso, eu quero entregar o que eu quero. Você fala, espera aí, não. Entendeu? Ah, Pedrinho, você provavelmente é um harmonioso. Acabei de ler. Porque esse é o ponto. A gente precisa entender que, por exemplo, você quer ver um outro problema que eu tenho muito? Os meus influentes. Os meus influentes ficam extremamente sentidos de verdade quando eles fazem uma jogada super legal, ou quando eles fazem um jogo muito bom e o técnico simplesmente sai e vai embora para o vestiário e não fala nada para ele, ou ninguém fala nada para eles. Eles ficam extremamente sentidos mesmo, porque eles entregaram o melhor, esperando essa sensação de volta e ela não veio. Então, quando você começa a entender quem você é, você começa a entender assim, peraí, não adianta eu esperar que um técnico, analista ou executor em zero gestão emocional, Jefinho, eu todo imagino, mas mundo, não, né? todo mundo é um pouquinho de cada um, mas depois, se você quiser, eu te mando uma lista de características, você vai escolher um. Então, o que acontece? É mais ou menos nesse sentido. Quando você começa a entender o que você espera e entender que talvez o seu técnico não entregue, então, por exemplo, um técnico analista, quando ele perde um jogo, ele não quer falar com ninguém. Ele não quer falar com ninguém, ele quer ir embora para casa, descobrir o que que aconteceu. Ele vai ficar lá remoendo na mente dele o que que aconteceu, para depois, no dia seguinte, já falar com os atletas. Um técnico executor, dele perdeu, ele vai entrar no vestiário, ele vai esculachar todo mundo, como se todo mundo fosse culpado daquela derrota. Então, quando você começa a olhar isso, você fala assim: oi, gente, peraí, eu sei lidar com isso. Você começa a ter mais gestão emocional para isso. Então, por isso que o primeiro passo do autoconhecimento é extremamente fundamental para você conseguir identificar e falar: caramba, é isso. Entendeu? É desse modo que eu sou, é desse modo que eu reajo. E o outro vai reagir do modo dele. Então, Isso. muitas vezes você está numa equipe e você fala assim, nossa, aquele cara só quer aparecer. Provavelmente ele é um influente, não adianta você ficar medindo força com ele. Entende assim, ele é um influente, ele quer aparecer. O que é que você pode fazer para ajudá-lo para que ele tenha uma boa performance? Falar que ele fez uma boa jogada, dizer para ele que ele está indo muito bem, parabéns, porque são coisas que você faz ele florescer e aquilo não incomoda você, entende? Então, isso é extremamente importante. Sim, Murilo, tem como ser um pouco de cada. Na verdade, nós somos um pouco de cada, tá? Então, quando eu faço relatório dos meus clientes, eu entrego um gráfico para eles que você vê o tamanhinho de cada um. Então, eu coloco o gráfico, você vê no gráfico quanto você tem de cada um. Hoje é muito raro, por exemplo, um cliente que é puro num tipo só, tá? Porque como a gente tem uma globalização muito maior, as pessoas estão se conectando muito mais rápido, elas estão adquirindo características dos outros tipos. Então a gente pode ter sim um pouquinho de cada um, só que a gente sempre vai ter um dos tipos que é a nossa preferência de ação. Tá? Então, quando eu falo predominância, lembra sobre como preferência. Então, você pode agir preferencialmente de um determinado modo por uma questão de hábito, por uma questão de consistência de atitudes ao longo da sua vida. Mas nós somos, sim, uma combinação dos 4 tipos, alguns em maior ou menor grau. E a ideia do trabalho de desenvolvimento, do trabalho, realmente é essa evolução, para que todo mundo tenha um pouco dos 4 tipos, porque o único modo de você conseguir
Se conectar com as pessoas de um modo efetivo e assertivo é se você tem um pouquinho de cada uma dessas características, senão você se torna extremamente radical, tá? Então, sim, é extremamente comum, você pode ter um pouco de cada um, sim, e isso é normal. E a ideia é que cada vez mais você adquira características dos tipos. Então, por exemplo, eu sou executora de predominância, tá? Mas eu tenho todos os outros tipos extremamente bem desenvolvidos por conta do meu trabalho. Então, eu tive que aprender a lidar com pessoas analistas, com pessoas harmoniosas, com pessoas influentes, e eu desenvolvi estas características. Então, eu costumo brincar que hoje eu vou fazer qualquer tipo de avaliação de temperamento, eu escolho o que eu quero ser, porque eu vou respondendo de acordo com o perfil que dê o resultado, porque eu já sei como funciona. Então, a ideia é que cada uma das pessoas consiga acessar a realidade dos outros, expandindo a sua própria consciência, desenvolvendo características de tipos que não têm predominâncias dentro dela. Mas você sempre vai ter uma preferência de ação, tá? Então, por exemplo, eu tenho praticamente todos os tipos em equilíbrio, mas eu tenho muito do meu executor todo dia, eu entrego muito. Então, assim, eu começo a trabalhar às 7 horas da manhã, termino de trabalhar às 10 horas da noite. Então, eu entrego o tempo inteiro, porque o meu executor sempre vai falar mais alto que os outros tipos, tá? Alguém tem mais alguma pergunta? Então, Eu agora... queria, eu Oi. queria, eu queria duas pequenas coisas. A primeira, que como tem muito a ver com a nossa personalidade, eu acredito que também isso tem a ver com a data que a gente nasceu, né? Que isso tem a ver com a nossa Sim, personalidade e relaciona um pouco com o sim, signo, né? sim, Que é nosso temperamento. exato. E também acho que eu queria hoje, né? Eu queria perguntar para ti assim, como você tem contato com vários profissionais, desde atletas a treinadores, que são perfis e preocupações diferentes, né? Sim, Todos buscam performance, mas a preocupação do jogador é diferente da do treinador. Eu sim, queria que você, se, que eu acho que hoje tá essa coisa da hierarquia, eu acho que está se perdendo aos poucos, né? Que não, sim, uma vez o treinador era muito mais respeitado do que hoje, na minha visão. Isso no geral, tá? Não só no futsal. sim. E eu queria só ver se você tem isso, se você sente isso dos problemas que os atletas trazem para você, dos problemas que os treinadores trazem para você. Se Sim. realmente isso está um pouco invertida a ordem, que às vezes o problema é o treinador que não me põe jogar, ou eu que não estou dando o meu melhor. Ou ao inverso, o treinador que fala, poxa, o jogador não rende quanto eu espero, mas será que o treinador está tirando o melhor do atleta? Então, eu queria ver se, Exatamente. se tem essa culpa, essa transferência de responsabilidade envolvendo hierarquia. Ultimamente eu tenho visto bastante. Antigamente, a hierarquia, eu sempre falava para os treinadores, principalmente os brasileiros, que o Brasil é um país democrático, mas assim, você é obrigado a votar. Então, não é democrático. Existe a democracia do você pode, mas se você não for, tem que pagar multa, justificar. Então, assim, existe uma liberdade vigiada, vamos dizer assim. Então, é uma democracia vigiada. O treinador, o comportamento do treinador para a equipe tem que ser igual. Ele tem que entender que existe sim uma democracia onde ele divide responsabilidades com a equipe. Afinal de contas, ele não entra lá e joga, ele não pode fazer a diferença no resultado dentro da quadra, mas é a mente dele que faz a diferença do resultado dentro da quadra junto com com o atleta. Então, não existe, cada um tem uma responsabilidade, um papel de um modo diferente. O que eu vejo hoje que está mudando é um jogo de responsabilidade é sua. Quando, na verdade, é um conjunto. Por quê? Porque se eu tenho um técnico que não consegue fazer um planejamento adequado, tendo em vista os atletas que ele tem em mãos, então ele está pecando na responsabilidade dele enquanto técnico, porque ele tem que saber usar as peças que ele tem. Se ao mesmo tempo você tem atletas que não conseguem entregar o melhor, porque não tem essa capacidade ainda desenvolvida, ou porque acha que o técnico não gosta dele. Então fica uma transferência, o técnico não me põe para jogar, mas você entrega o seu melhor? Não, porque ele não me põe para jogar. Espera aí, então você tem que entregar o seu melhor, e se ele não te puser para jogar, você pega as suas coisas e vai para um time melhor.
E eu costumo dar um exemplo para todos os meus atletas. Zlatan Ibrahimovic, Mourinho deixou ele no banco, ele pegou as coisas dele, foi embora, falou, não, você não vai me aposentar. Foi embora para os Estados Unidos, fez chover nos Estados Unidos, voltou para o Milan e está fazendo chover de novo no Milan. Se ele fosse ficar se vitimizando e reclamando que o técnico não punha ele para jogar, ele provavelmente estava aposentado nessa hora, culpando o técnico pelo final da carreira dele. Então ele entendeu que assim, eu tenho que trabalhar, independente do técnico. E hoje os técnicos também têm percebido que eles dependem muito mais do atleta correndo lá dentro do que antigamente eles achavam. Então hoje a gente está mudando um pouco eu vou falar, essa dinâmica dentro da equipe, só que eu tenho visto algumas coisas que inclusive me preocupam. Os atletas estão aprendendo a realmente entender a posição deles como modificador da história, eles estão dentro da quadra, eles podem mudar o destino da equipe. Ao mesmo tempo, justamente por descobrir isso, eles também estão fazendo do jeito que eles querem. E aí não tem um respeito à hierarquia do técnico, que aí tenta impor isso à força, e aí vira um grande caos. Então, para mim, o importante é que as pessoas entendam que, assim, cada vez mais está precisando, os técnicos precisam de gestão de pessoas e os atletas precisam de gestão emocional. Senão, não vai, daqui a pouco, nós vamos ter um grande caos nas equipes. Por quê? Porque o atleta está achando que ele tem que estar o tempo todo jogando e responsabilizando o técnico se não estiver, o técnico achando que o atleta nunca está entregando o que ele precisa, porque ele também não sabe dizer o que ele precisa. Então, hoje, para mim, o que mais falta no esporte é técnico aprender a gerir pessoas e atleta aprender a gerir emoções, tá? Se a gente tiver esse balanço, eu realmente consigo resultados melhores. Porque eles estão... Antigamente, o técnico era uma coisa do tipo assim, eu mando, você obedece, os atletas obedeciam e as coisas fluíam. E as coisas funcionavam. Por quê? Porque o atleta sabia exatamente o que se esperava dele, ia lá e fazia aquilo acontecer. Hoje, o técnico diz o que ele quer, mas ele não diz com a certeza de que aquilo vai funcionar. O atleta olha e fala assim, isso não vai rolar. Ele não quer fazer porque ele acha que aquilo vai dar errado. Se for errado, ele vai levar bronca. Então ele fala, não vou fazer. Aí o técnico grita que ele não está fazendo, ele grita que aquilo não vai funcionar. E eu vejo muitas equipes perdendo por causa disso. Porque o atleta sabe que dentro não vai funcionar, mas ao mesmo tempo ele tem que respeitar uma atitude de um técnico, e vira uma confusão. Perfeito. Era imaginável que fosse isso, mas com os exemplos fica... Essa frase que você falou, treinadores que precisam gerir pessoas e atletas precisam gerir emoções. Perfeito. Por quê? Porque para mim é a grande mudança. Eu tenho um técnico que eu amo trabalhar com ele. Amo. Ele agora ele está no Mato Grosso, não, veio para o interior de São Paulo. Porque ele é um cara que sabe gerir pessoas, e ele é uma pessoa assim, que se ele me ligar e falar, minha equipe está acontecendo isso, eu nunca vi a equipe dele na vida. Às vezes ele estava numa equipe no Nordeste, eu nunca tinha visto a equipe dele na vida. Ele me ligou e falou, Melissa, está acontecendo isso. Ele me descreveu tudo o que estava acontecendo na equipe, eu disse, então é esse caminho, vamos desse jeito, você tem que fazer isso. Entreguei na mão dele, ele fez, e foi uma temporada incrível. E ele falava assim, como é que você sabia? Eu digo, eu não, você me descreveu sua equipe com clareza. A partir do momento que você sabe me descrever quem é a sua equipe, quem são os seus atletas, eu sei te dizer como trabalhar sem precisar conhecer os seus atletas. Eu não preciso ver os seus atletas. Então, a gente sempre trabalhou muito bem. Em compensação, eu tive técnicos, porque eu entrego um relatório para eles de perfil, para eles saberem como mexer com os... Ai, vai, Murilo, bom treino. Depois você vê o finalzinho, as perguntas eu mando no WhatsApp. Então, para mim é extremamente importante, porque eu tive um técnico, eu entrego um relatório, o relatório tem mais ou menos umas 200 páginas. É um relatório grande, relativamente grande para o técnico ler. E eu entreguei o relatório, eu me lembro da cara dele, a gente estava na sala, ele folheou o relatório assim, sabe? Falou, Melissa, incrível. Abriu a mala, enfiou o relatório dentro da mala, pegou uma folha de sulfite, colocou na mesa na minha frente e fez assim, agora resume para mim. Eu comecei a rir, eu falei, oi? Ele fez assim, resume para mim? Eu falei, claro que eu resumo. E aí eu resumi os 4 tipos, eu dividi a folha, resumi os 4 tipos e posicionei os atletas dele em campo por perfil.
Então, ele conseguia montar a equipe dele entendendo o que ele precisava para cada jogo. Porque ele tinha uma folha que resumia os perfis, ele tinha os bonequinhos coloridos mostrando para ele que tipo de personalidade ele tinha em cada posição. Então, uma das coisas que ele evitava é, por exemplo, colocar todo o ataque dele num perfil único, seja a executor ou analista ou qualquer. Tá, Jefinho, bom treino. Beijo. Tchau. Então, isso para mim é extremamente importante. O técnico soube, apesar de ter me feito resumir tudo, ele soube movimentar a equipe dele dentro dos perfis. Entendeu? Então, isso para mim foi extremamente importante. E é por isso que eu acho que essa primeira parte é fundamental. E aí, o que é que eu vou mandar para vocês agora? E aí, Tícia, a gente manda pode ser pelo WhatsApp? Eu acho que tu pode mandar para mim, depois eu encaminho Isso, lá no grupo dos isso. atletas, com Aí certeza. você encaminha. Por quê? O que é que nós vamos fazer agora? Nós vamos fazer o exercício nós vamos exercitar o autoconhecimento, tá? Então, eu vou mandar uma série de perguntas para vocês, para que vocês consigam começar realmente a entrar em contato com quem vocês são. Para que na próxima vez que a gente se encontrar, a gente possa falar de objetivos e metas, já baseados em quem vocês realmente são ou nas características que vocês viram. Se vocês tiverem dificuldade em identificar um perfil, quem não esteve aqui, se teve alguma dificuldade, aí se eles mandarem as dúvidas, você manda para mim. A gente vou respondendo as dúvidas por WhatsApp. E aí na próxima semana, que a gente estiver junto já com essas perguntas do autoconhecimento, a gente já vai conseguir entrar na parte de metas e objetivos. Então, eu vou mandar as perguntas para você daqui a pouco, e aí você encaminha para eles. Melhor do que a gente falar as perguntas aqui, depois mandar, então a gente já manda direto, eles Pode já mandar respondem que eu direto. mais Perfeito? prático, né? Perfeito, que aí é a base para a próxima semana que a gente estiver junto, que a gente for falar de objetivos, já tem que falar sabendo quem vocês são. Aí a gente vai falar de propósitos, de sonhos, de metas, a parte da clareza, tá? E aí depois, mais para frente, é que a gente vai entrar na parte do treinamento mesmo da performance. Perguntas, dúvidas? Olha, eu já tirei minhas dúvidas e vou aguardar as perguntas que eu quero fazer também, que eu fiquei curiosa, né? Porque, Muito legal. embora não sou atleta por gosto, né? Mas não profissional como os meninos. Então, é legal a gente se conhecer, porque hoje é tabu ainda, né? Às vezes você buscar seu interior, seus defeitos, né? Então, Sim. não é um assunto assim na mesa do bar, por exemplo, quando você sai para jantar. Então, Não, e legal, até né? vai ser legal. Uma profissional que está na área, que está envolvida e que traz esses casos, né? Esses casos reais, 2 casos de 2 treinadores que você ajudou. Então, como que óbvio que isso vai impactar na minha vida pessoal também, não só profissional. Então, se a gente está bem como pessoa, a gente sabe, a gente vai refletir no nosso trabalho, né? Então, como isso é E você importante. também trabalha com pessoas, então vai te ajudar muito. Exato, então tem que gerir também pessoas e emoções, né? Porque nós somos diferentes e se eu sei que a pessoa é harmoniosa, então eu vou trabalhar com ela de tal forma. Exatamente, Então, não adianta empurrar. Ajuda. Exato, tem que ter paciência, né? Entendeu? Então, Que é tão engraçado, porque assim, os melhores trabalhos que eu recebo de atletas ou dos meus clientes que não são atletas são de analistas. Eu mando atividade para eles me devolvem em PowerPoint, eles me devolvem em apresentação, eles fazem coisas incríveis. Tá? realmente. O influente, ele esquece que ele tinha que me responder. Ele vem para a sessão e fala assim: Melissa, esqueci que eu tinha que responder. O harmonioso, eu acabar de mandar, ele ler e falar assim: ai, Melissa, é muita coisa, precisa responder mesmo? Posso Precisa só falar mesmo? lá? Eu posso só falar? O executor, ele vai escrever em qualquer pedaço de papel que ele tem, como diria o PC, eu escrevi em papel de pão, né? Escreve em qualquer pedaço que ele tem para responder rápido, para tirar aquela tarefa da frente. Quando você entende isso, você passa a não ficar mais brava com a situação que está acontecendo, você passa a direcionar. Então, eu falo para o harmonioso: sim, eu preciso que você tire 5 minutos e responda isso para mim agora. Eu falo para o influente: olha, mando mensagem dia sim, dia não, assim, você já entregou o material, eu preciso receber, não esquece. Os analistas eu não preciso fazer nada, na sessão ele vai vir com o negócio perfeito. O executor também, mesmo que ele tenha que tirar depois do bolso 25 papel para achar o que ele escreveu.
Então, quando você entende isso, você para de se estressar. Sim. Porque você começa a entender como reagir e como agir frente a essas situações. Então, isso é perfeito para todo mundo. E eu fico feliz que vocês tenham aproveitado. E agora eu vou mandar para você as perguntas do exercício para exercitar o autoconhecimento. E aí, na próxima vez, a gente vai falar delas, então, de todas essas respostas. E a gente vai falar da parte de estabelecer um propósito de vida com objetivos e metas definidos. Perfeito? Combinado. Deixa eu só parar de gravar aqui para a gente parar nesse Perfeito.